Vamos então às explicações aqui dessa região de infraestrutura, tá? Nessa região de infraestrutura eu tenho aqui um form create, né? Então esse código ele é executado quando o formulário ele é criado. Então eu pego aqui, olha, o onActiveControlChange da janela e informo que esse controle, né, esse controle das alterações do componente que está ativo, será realizado aí por esse procedimento, screenActiveControlChange. Tá? Então, quando eu alterar ali o foco para um outro componente, né, e aquele componente ele ficar ativo, aquele controle ficar ativo, vai acontecer o que está definido nesse procedimento aqui, tá? screenActiveControlChange. Estou passando o controle para esse procedimento. E o que é que esse procedimento ele faz? screenActiveControlChange. Ele também está aqui na região infra, ok? Então ele pega aqui um retângulo foco. O que é esse retângulo foco? Esse retângulo foco é uma variável que nós criamos aqui, olha, para toda essa unit. É uma variável do tipo tshape, né? Então nós vamos desenhar ali um retângulo na janela, tá certo? Toda vez que um componente recebeu foco, nós desenhamos um retângulo em volta dele. Você já percebeu isso lá no vídeo de apresentação, tá? Então, com esse shape, o que é que eu faço? Eu digo que o pai dele é o mesmo pai do componente que está ativo, tá? Então, se eu recebi o foco aqui nesse edit código, eu pego o retângulo foco, e digo que o pai dele é o mesmo pai desse edit código aqui. Legal? Depois, o topo dele, o topo do retângulo foco, eu defino como o mesmo topo do componente ativo menos 2, né? Para ele aparecer aqui 2 pixels acima, tá? A altura dele mais 4, ok? Como eu subi aqui menos 2 no topo, né? Para que ele fique mais 2 aqui para baixo, então eu tenho que somar com 4 a altura dele. Legal? O left dele menos 2, né? Então ele vai ficar menos 2 para cá, menos 2 pixels para cá, né? E a largura dele mais 4, né? Ele vai então ficar aqui, vai ter um tamanho maior do que esse em 4 posições. Ok? Em 4 pontos, né? Então se esse edit aqui, a largura dele são 209 pontos, tá? O retângulo que será criado em volta dele terá 213, né? Sendo que ele vai começar um left desse daqui menos 2. Qual é o left desse aí? É 483, então o left do retângulo que vai ser criado vai ser 481. Legal? O topo dele, como esse daqui é 263, o topo do retângulo será 261. Ok? A altura do retângulo, a altura desse edit aí é 28, a altura do nosso retângulo será 32, né? 4 pontos maior. Ok? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. E depois eu torno o retângulo visível, né? Então sempre que eu mudar o foco de um componente, um retângulo será criado em volta desse componente com essas características aqui. Perfeito? Muito bem. Daí eu pego o componente ativo, trago ele para frente e repinto ele, né? Então eu chamo aí um repente, tá? Para atualizar ali o meu componente. Legal? É isso que está sendo feito então aqui nesse procedimento, né? No screenActiveControlChange. E isso ocorre sempre que eu altero o foco de um componente. Aqui no onCreate eu já altero aqui, eu já crio o meu retângulo foco, né? E já seto algumas características nele, tá? Então o tipo dele vai ser retângulo, ele a princípio não é visível, o estilo dele clear,
PS dot, tá? Ele aparece lá aqueles pontinhos, né? A cor vermelho e a largura dele, a largura da linha, vai ser 1. Tá? Então essas são as minhas características, que eu estou definindo para o meu retângulo. Depois disso eu chamo o procedimento setResolução. Esse procedimento nós vamos ver aqui em configuração dos componentes. Ele é o mesmo procedimento que já existe na janela do caixa. Tá? Ele vai pegar as configurações que estão na tabela posição componentes e vai posicionar cada um dos componentes de acordo com o que está definido no banco de dados. Tá? Então, a princípio, esses componentes que nós estamos vendo, né, quando nós executamos a aplicação, eles não estão na mesma posição que está aqui desenhado. Tá? A posição está vindo diretamente do banco de dados. Legal? Que pode ser até a mesma que está aqui do desenho, né? Certamente é, tá certo? Mas se houver alguma diferença lá no banco de dados, ele já vai carregar de acordo com a posição que está definida lá, tá? Depois disso tudo, eu seto aqui a largura e a altura do meu formulário, né? 768.24, estou fazendo isso aqui de forma estática, depois nós vamos analisar os exercícios. Quando eu fecho o formulário ou destruo o formulário, on Active Ctrl Change New, né? Então eu desligo esse controle que eu fiz aqui, ó. Tá certo? Se eu não desligar isso daí, ele vai continuar tentando realizar esse controle, desenhando lá um retângulo vermelho em todos os componentes que receberem um foco. Você deve observar que quando eu chamo a janelinha de propriedades, né, como esse controle ele está ativo ainda, a propriedade que eu seleciono ela fica lá com um retângulo vermelho em volta. Vamos observar isso? Eu vou executar a aplicação para nós observarmos esse detalhe. Eu não estou com o SF ligado, nem com o emulador, porque para mim isso não interessa nesse momento aqui, tá? Então ele já reclama que o SF não está ligado, para mim não interessa. Ele disse que não encontrou o banco de dados mini, né, foi definido lá pelos colegas do PAF, também não interessa aí para mim. Estou interessado aqui, né, na posição dos componentes. Então eu vou abrir aqui a janela do caixa, veja que eu tenho o meu retângulo desenhado aqui, né? Vou clicar com o botão direito, editar propriedades, aí quando eu seleciono, olha o que acontece. Tá o retângulo lá, ó, tá? Porque aquele controle ele está ligado, né? Por isso que nós precisamos desligar aquele controle quando nós destruímos o formulário, né? Destruímos ou fechamos o formulário. Legal? Então é isso, essa é a nossa região infra, tá? É interessante que você faça agora o seguinte, né? Crie um novo projeto, ok? E tente navegar pelos controles colocando aí um retângulo em volta deles, tá? Aí você pode ir aqui colando desse código, né, para você compreender como é que funciona. Tranquilo? Próxima aula nós vamos então analisar esse controle do teclado.